Olá, pessoal. Sejam super bem-vindos ao podcast do Bauxita Lab. O Bauxita Lab é uma iniciativa da Mineração Rio do Norte, MRN, que visa, de fato, buscar trabalhar assuntos relevantes como inovação, empreendedorismo, impactos que isso vem gerando no nosso dia a dia, né? Tanto quanto profissionais, quanto também na empresa como um todo. Meu nome é Vinícius Roman. Hoje eu vou estar puxando esse bate-papo aqui conosco com dois convidados super especiais. Então, inicialmente, muito obrigado, Ilma, né, por ter aceitado o nosso desafio, né? Por nada, é um A prazer. Ilma, me corrija se eu estiver errado, mas você é analista de contratos, né? Contratos, Master na MRN. exatamente. Boa. E além da Ilma, a gente tem a presença do Sérgio também. O Sérgio é comprador Master. É isso mesmo, né, Sérgio? É uma honra estar aqui com você. Boa. E além dessas funções, né, vocês ganharam agora também uma nova atribuição, que é ser facilitador também de inovação aqui dentro da MRN. Correto? Exatamente. Ótimo. Então, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser muito nessa linha, né, para entender de fato qual que é o papel, né, dos facilitadores de inovação para que a gente consiga, de fato, colocar a cultura da inovação dentro de uma empresa, no caso específico aqui dentro da MRN, entendendo também os desafios, né, tanto da gente trabalhar com as nossas atividades, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina, quanto também de explorar esse algo novo, né? E para aproveitar esse momento, né, a gente fala de inovação e essa palavra ela pode ser interpretada de diferentes formas, né? Eu queria explorar um pouquinho com vocês o entendimento da inovação na perspectiva da Ilma, na perspectiva do Sérgio, e aí a gente vai iniciando aqui, aquecendo os nossos motores, pode ser? Com certeza. Pode ser. Ótimo. Então o desafio está aceito, né? Vou conversar então contigo, Sérgio. O que é inovação para o Sérgio e o que é inovação para o Sérgio enquanto, né, um facilitador dentro da MRN? Então, na realidade, inovação, para mim, né, vai além de algo novo, né? Então, quando a gente fala em inovação, é sempre pensar fora da caixa, né? Apesar de ser uma expressão clichê, né? Mas a gente olhar algo além da rotina, né? Algo novo, uma melhoria de processo e, às vezes, até uma mudança no jeito de fazer. Isso pode, na minha opinião, pode ser encarado como uma inovação. Então, é sempre estar atento ao novo, a verificar oportunidade de melhorias dentro do processo. Perfeito. Vamos explorar um pouquinho mais essa fala do Sérgio, Ilma? Eu contribuo muito com o que ele disse mesmo, porque a gente fica achando que inovação tem que ser algo muito tecnológico, mirabolante, né? Tem que ser de uma área específica. Porque eu não trabalho com TI, eu não vou fazer inovação. E inovação está no seu dia a dia, né? É saber perguntar assim, por que isso é feito desse jeito? Por que eu posso fazer diferente? Se você conseguir pensar dessa forma, você já está inovando. Você já está buscando um caminho novo para a solução de um problema seu, né? Então, acho que inovar é um pouco isso. Vocês trazem alguns elementos que eles são muito importantes, né? O primeiro é desmistificar que inovação é só voltar com o foguete da ré, né, e estacionar que já está acontecendo, né? Mas às vezes as pessoas ficam distanciando muito daquilo e acham que aquilo não é para elas, né? Sim. E inovação está nas coisas simples também, né? E muitas das vezes, entra um pouco da sua fala, né, Uma? A gente não para fazer perguntas, para questionar por que eu faço aquilo do mesmo jeito, será que isso poderia ser feito de uma forma diferente, né? Escutar também o colega que está do nosso lado, né? Verificar, você já pensou em fazer isso de uma outra forma? Tem uma charge bem legalzinha, né, que eu costumo mostrar para a turma e depois a gente vai deixar compartilhado também no canal ali do Bauxita Lab, que é uma pessoa carregando, empurrando, na verdade, né, uma charretezinha cheia de pedra e com uma roda quadrada, né? Sim. E fazendo um mega esforço e um colega ajudando a empurrar ainda naquele esforço e um outro atrás com uma roda literalmente redonda falando, quero conversar com vocês, né? E os dois que estão fazendo o trabalho falando, não quero conversar agora, eu estou muito ocupado, né? Minha tarefa aqui não permite conversa, né? E muitas das vezes a gente vê isso no dia a dia, né? A gente fica tão imerso naquele contexto nosso de operação, de execução, que a gente perde a oportunidade para implementar algo novo, algo que é diferente. E aproveitando um pouquinho desse contexto, né, a gente sabe que o trabalho do facilitador ele exige, né, um esforço de combinar as duas coisas, né? Combinar a rotina, a execução e combinar algo que deve ser feito pensando no diferente, no novo. Como que foi essa primeira contato para se tornar um embaixador? Vocês foram voluntários? Teve um despertar, uma ideia? Como que vocês se motivaram a participar dessa iniciativa? Tá.
Para mim, Pode ficar, por favor, Hilma. para mim foi de forma natural, né? Foi divulgado na empresa, né, que teria esse programa aí de facilitadores da inovação. E me deu interesse, assim, porque eu já gosto, assim, dessa coisa de conectar pessoas, conectar áreas, entender o processo como um todo, entendeu? Trazer ideias no dia a dia. E eu achei que ia ser uma oportunidade, até de eu conhecer outros processos, conhecer outras pessoas e questionar, aprender, né? E, quem sabe, aquela minha dúvida que eu consigo inovar para o outro contribuir para a área do outro também, né? E ficar à disposição lá da minha área também, né? Ótimo, vem a curiosidade, né? A vontade de fazer diferente, né? Exato. No meu caso foi bem parecido também, né? Apesar de eu ter um pouco de tempo de empresa, eu sempre vim atuando de forma informal, né? Como inovador, né? Lá na área. Sempre sou um dos que mais perguntam, né? O pessoal lá sempre, quando entra na reunião, Sérgio, qual a pergunta? Tal. Então, eu já tenho esse estalo aí dentro da equipe. Então, já tinha essa liderança informal, né? De criatividade e inovação. E aí, quando eu vi o convite, eu falei, não, pode ser minha oportunidade de formalizar isso. Então, fiz lá minha inscrição, né? E fui escolhido para ser esse facilitador e representar bem a equipe. Então, eu acho que é bacana porque isso vai acabar ajudando e agregando dentro do processo, né? Como a Ilma bem falou, né? Nós precisamos conectar isso, né? Que às vezes fica muito isolado as ideias, né? Às vezes disperso. Então, quando tem um facilitador dentro da nossa área, por exemplo, e dentro da empresa, acho que acaba levando todo mundo para o mesmo objetivo. Bacana, Sérgio. Essa sua visão ela é interessante, né? Porque a inovação ela vai fazer a diferença no contexto corporativo, não por uma única área, não por um único departamento ou por uma única pessoa, né? A gente fala que a inovação ela tem que entrar no DNA da empresa, né? Então são várias pessoas, uma mudança de cultura, né? Um processo que ele não vem do dia para a noite, né? Então, o Sérgio ele comentou aqui que ele já vinha com esse entusiasmo, né? Já tinha como característica natural essa vontade, a gente pode falar até de intraempreendedora, né? De querer fazer diferente ali dentro do contexto da empresa, né? E a gente espera que os outros facilitadores, né? E as outras pessoas também, né, Sérgio, que se identifiquem com essas características, aproveitem essas oportunidades, né? Os facilitadores, eles não são uma turma só, né? A gente pretende, né, com o Bauxita Lab, ter uma rede de apoiadores, né, uma rede de pessoas que de fato vão fazer a diferença ali dentro do contexto da MRN. Então, inicialmente parabenizando vocês também, né, por ter tido essa proatividade, né, e por iniciarem essa jornada. Agora falando um pouquinho mais assim do papel do facilitador, né? Vocês começaram as atividades tem pouco tempo, né? Quanto mais ou menos de tempo que vocês estão como embaixadores de inovação? Algumas semanas, alguns meses? O programa começou tem 2 semanas, né? 2 semanas. Oficialmente. Né? Oficialmente. A gente já vinha, né, trabalhando internamente, mas de forma oficial, eu acho que tem 15 dias que foi até lançado, né, lá na MRN, ótimo, junto com todos nós. Né? E nesses apenas 15 dias, o que vocês já vivenciaram? Teve boas novidades, teve capacitação, teve oportunidades de conectar com outras pessoas dentro da empresa, fora também no ecossistema de inovação. Como que está sendo esses primeiros passos aí do facilitador? Aí pode começar contigo, Sérgio. Então nós tivemos até um evento, né, essa semana aqui em BH, e eu tive a oportunidade de estar presente representando a área de suprimentos, né, onde a gente teve ali dentro de uma iniciativa, né, do Mining Hub, né, com relação a conectar empresas com necessidades das mineradoras, né. Então eu tive essa oportunidade de representar a equipe de suprimentos, né, junto com a Ilma, e foi bem bacana, porque a gente encontrou fornecedores, né, ideias, então muitos fornecedores com ideias novas, de projetos, serviços, materiais para a área de mineração. Então a gente já aproveitou essa deixa, né, para fazer nossas conexões, né, trazer algum insight de inovação também para os fornecedores, para que a gente consiga, né, até por estarmos localizados na área amazônica, na região amazônica, né, então fica mais difícil às vezes as empresas daqui irem até lá. Então o fato de nós estarmos aqui, se colocar à disposição, né, tivemos várias entregas ali, né, bate-papo, vários insights, foi bem bacana. Eu acho que já me colocou nessa situação aí de um ambiente inovador dentro do Mining Hub aqui. Bacana, Sérgio. Então, só para a gente contextualizar mais um pouquinho, vocês começaram a ser inseridos também dentro do ecossistema de inovação que a MRN faz parte, né?
igual você comentou, né, a gente está passando aqui essa semana por esse evento, que é o Mine Innovation Summit, né, que é organizado pelo Mine Hub. E aí, esse evento ele teve 2 dias, né? No primeiro dia foram essas conexões, né? No caso, você participou, né, junto com a Ilma, representando a MRN, junto com potenciais fornecedores inovadores. A gente chama muito aqui de startups, né? Então, nessas oportunidades também, vocês conseguiram conhecer coisas novas, né? Que muito possivelmente também, se vocês não tivessem participando enquanto facilitadores, vocês não teriam conhecimento ou teriam que procurar via outros canais. Seria isso, né? Exatamente, né? E como você falou, né? Startup tem tudo a ver com inovação. E a mineração é um ramo que às vezes as startups consideram um pouco difícil de entrar, né? Porque são empresas mais estruturadas, com governanças mais robustas. E sabemos que startups são mais dinâmicas, né? Então, às vezes, eles até confessaram lá, não, nosso sistema é mais dinâmico e tal. Será que é difícil fornecer para a mineração um serviço, um material? E a gente desmistificou isso, né? Que é possível sim, mesmo no ambiente de mineração, que é um ambiente mais tradicional, a gente consegue ter empresas inovadoras como startups. Perfeito, Sérgio. Passando aqui para a Ilma, né, para a gente completar um pouquinho dessa jornada aí, né, que a gente sabe que são poucos dias, mas isso aí a partir de agora não tem mais fim, né? A gente vai ter o tempo inteiro que isso atualizando, aprofundando, ajudando a formar novas pessoas, né, dentro da MRN. Mas eu queria, Ilma, que você trouxesse para a gente um pouquinho, né, de como que está sendo esses primeiros dias, né, enquanto facilitadora de inovação, e o que você também tem de expectativa, assim, de próximos passos em relação a essa importante frente de atuação. Então, como o Sérgio disse, tem 15 dias, né, que o programa foi lançado aí, essa segunda etapa. Dentro da minha área mesmo, eu já vinha numa situação assim de mostrar oportunidades, né, de propor melhorias. Então, assim, até porque eu sou nova, relativamente nova na empresa também, que eu tenho 3 meses, então, e eu fico em BH, então esse canal de facilitadores vai ser uma oportunidade até para eu estreitar laços, né, dar outras ideias. E essa questão que ele falou das startups aqui foi muito interessante porque a gente está lá no meio da floresta amazônica e não tem ideia do tanto de startup que tem e o tanto de inovação que pode ser levada para lá, né? Das mais diversas áreas, da reciclagem, de como reaproveitar o nosso resíduo. Muita coisa interessante que eu não tinha nem noção que existia e que poderia fazer tanta diferença, assim, para a MRN, porque fez a gente pensar fora da caixa mesmo, né? Conhecer essas coisas e como isso poderia ajudar lá na frente. Tanto nós, muito interessante, quanto a empresa como um todo, né? A gente sempre pede para as pessoas, né, para se questionar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente olha para dentro da casa, a gente olha um problema ou a gente olha um desafio e a gente às vezes fica com aquela visão que é só a perspectiva nossa, né? Sim. Então, quando a gente enxerga apenas na nossa perspectiva, a gente corre um sério risco de enviesar uma análise, né? Então, a gente sempre fala que é importante a gente estar conversando com outras pessoas, tanto as pessoas que estão conosco no contexto daquele problema, né? Passam pelos mesmos perrengues, né? Vamos falar assim que a gente, e também olhar para fora, né? Então, pesquisar, conhecer, explorar um pouquinho esse ecossistema de inovação, porque tem muito conhecimento dentro de casa, isso é fato. Sim. Mas tem tanto conhecimento fora, né, que às vezes a gente perde a oportunidade de desenvolver um projeto relevante ou de gerar uma inovação de impacto por desconhecer. E às vezes, né, Sérgio, por outro lado, você tem as startups que têm essa solução, mas vai bater na porta da empresa e não consegue chegar e quem precisa ouvir, né? Não consegue abrir a porta certa. Então, por isso que é importante uma iniciativa como o Bauxita Lab, porque ela cria também esse canal, né? Tanto de vocês poderem prospectar coisas novas, né, no mercado, explorar essas oportunidades, sejam com startups, com ICTs, né, universidades, quanto também dessas pessoas que querem apresentar seus projetos na MRN, poder chegar naquelas pessoas que vão entender do que elas estão falando, avaliar se realmente faz sentido para criar um fluxo, né, de aproximação, um fluxo de relacionamento muito mais azeitado, né? A gente fala assim que bater na porta certa de uma grande empresa é uma das coisas mais difíceis que tem. E quando a gente tem esses programas e as pessoas corretas, né, a gente consegue achar os melhores caminhos, né?
Aprofundando um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala também da nossa capacidade tanto de sermos bons naquilo que a gente faz do ponto de vista técnico, né? Analisar contratos, efetuar compras, quanto também da gente desenvolver alguns outros perfis, algumas outras competências que vão permitir a gente a ter um bom trânsito, né, dentro da organização, com as pessoas. Vem muito desse perfil intraempreendedor que a gente comentou ali no início do Sérgio, né? Quando a gente olha para as pessoas, né, quais competências, né, vocês acreditam que elas são importantes, né, para quem quer iniciar essa jornada de inovação, tanto da perspectiva que vocês já se identificam com essas competências ou que vocês também pretendem desenvolver? Aí, Sérgio, se você quiser começar falando, por favor. Na realidade, eu acho que você ser curioso já é o primeiro passo, né? E a gente tem que desmistificar aquela história de que inovação só é para pessoas da área de TI, Uhum. de tecnologia da informação, né? Até o Irma falou, né? Porque às vezes você vai falar de inovação, não, você tem formação em TI, você conhece de sistema, mas a inovação ela pode ser de processo, né? Às vezes uma simples ideia, e não precisa de grandes investimentos. Claro que às vezes é importante, mas não precisa de grandes investimentos, às vezes, para fazer uma mudança. Então, isso que é importante. Então, a pessoa tem que ter essa competência, né, de identificar isso. E eu acho também que a empatia é importante, né? Igual você bem falou, às vezes a gente tem a visão da nossa área, do nosso modo de fazer, e às vezes o colega tem outra forma, dentro da mesma empresa, né? Outra forma de fazer. Claro que tem uns procedimentos para nivelar todo mundo, mas a gente precisa entender o lado do outro, ter empatia, de ouvir, dar um espaço ali, tem que ser uma pessoa que eu acho colaborativa, que tenta sempre pensar sistemicamente, que essas competências com certeza vai fazer com que o facilitador e quem está nesse meio, né, de inovação ajude um ao outro. Perfeito. Você enxerga, Wilma, outras competências, né, outras habilidades também que são importantes a gente está desenvolvendo? Eu acho que o principal é curiosidade, é ser curioso, né? Ter uma escuta ativa é importante, porque é ouvir sem julgamento o que o outro tem a contribuir, porque nenhuma pergunta é boba, né? E se você ouve sem julgamento, se você tem a empatia, igual o Sérgio falou, essa curiosidade de aprender, as oportunidades aparecem, sabe? Sempre tem boas ideias e ideias que podem contribuir. E a pessoa, quando ela se sente acolhida e sente que ela faz parte do processo, ela vai criando mais coragem e cada vez vai surgindo mais boas ideias, né? Acho que é isso. Isso aí é bem importante, né? Você trouxe uma palavra aí no final, né? Que é coragem, né? A gente esteve conversando um pouquinho com a Eliane também sobre a própria segurança psicológica, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas até querem, mas elas têm talvez um receio ali de dar um próximo passo. Inovação, querendo ou não, envolve risco, né? Pode ser um risco maior, um risco menor, envolve mudança, envolve tirar um pouquinho, né, as pessoas da zona de conforto, fazer algo que é diferente, né? Muda a rotina. E quando as pessoas elas se sentem talvez aversas a essa mudança ou não têm a coragem, né, para colocar algo a mais ali, né, um tempero a mais ali dentro dos ingredientes, né, que a gente está preparando, elas ficam na famosa inércia, né, corporativa. Então, a gente fala muito, né, de ter essa coragem para desafiar o status quo e também de ter um compromisso, né, e isso a gente vem falando, né, não só para os facilitadores, mas também para a alta gestão, né, que ter um compromisso corporativo para reconhecer essas pessoas, né, que estão buscando fazer algo diferente e também, se algo der errado, né, a gente sabe que o erro vai fazer parte desse processo de inovação. E a gente reforça muito a importância da gente errar rápido, errar barato e aprender mais rápido ainda, né? Então, a gente não está falando aqui de uma cultura de fomentar o erro. A gente está falando uma cultura de experimentação, que o erro faz parte, mas mais do que o erro, o que a gente aprendeu com isso e o que a gente vai fazer diferente ali da próxima vez, né? Então, é usar isso para usar um potencial erro ali para dar um salto numa próxima intervenção, né? E eu acho que o Bauxita Lab vai ser essa porta, né? Que ela vai ser a oportunidade da gente levar lições aprendidas, né? De
explorar essa curiosidade, de mostrar como que pode ser feito diferente. Então, assim, eu acho que lá a gente vai ter espaço para testar, errar, aprender, né? E inovar, que é o propósito. É isso mesmo que seja com coisas que a gente acha que pode ser bobo. O próximo desafio nosso aqui, Sérgio e Ilma, vai ser gravar outro episódio do podcast falando sobre os projetos que vocês implementaram ou acompanharam, né, enquanto facilitadores e que podem ter dado super certo, assim a gente espera, mas se tiver alguma coisa também de lição aprendida, a gente trazer na mesa para compartilhar com os nossos colegas, né? Eu passei o mesmo desafio para a Eliane, né? Eu falei, ó, a gente está fazendo aqui um podcast inicial, mas o nosso próximo vai ser para falar de resultados, de impacto e de lições aprendidas com a inovação. Vocês topam, né? Sim, combinadíssimo. Boa. Tamo junto. Bacana demais. E quando vocês começaram essa jornada como facilitadores, né? Teve alguma repercussão interna com seus pares? O pessoal falou assim, o que significa esses embaixadores? Como que está sendo essa experiência? Ou esse movimento ainda não começou? Como que a gente está em relação à repercussão ali dentro da área da atuação de vocês? No meu caso, né, até todo facilitador, ele representa, tem um gestor ali por trás, né? Uhum. E aí, quando eu recebi, ele estava lá, né? Aí eu perguntei, você está ciente? Aí a gente já até bateu um papo, né, sobre o que ele espera, né? Ele já também falou sobre as expectativas para melhoria, e meu gestor, particularmente, é uma pessoa que gosta muito de inovar, de fazer algo diferente, de questionar os processos. Então, assim, eu acho que vai acabar me ajudando a fomentar isso com a equipe, né? Claro que eu ainda vou marcar momentos com eles, de forma específica, né? Claro, e depois também na própria equipe dos facilitadores, como um todo, para a gente fomentar isso aí, até porque eu, como facilitador sozinho, não vou mudar tudo, né? Então, eu preciso de sempre alguém colaborando e outros colegas vai sempre melhorar esse processo. Então, acho que a Ilma também é da mesma gerência, né? Ela vai contribuir de alguma forma, né? Como uma equipe ali próxima também para a gente fomentar os colegas e, quem sabe, vir em grandes projetos da nossa área, né? Claro que da nossa área é bom, mas se for da empresa também é interessante para nós, né? Perfeito. Ilma, tem algo a mais que você gostaria de comentar a respeito dessa a expectativa, a repercussão interna, né? Como que vocês estão lidando com isso também dentro da área? Realmente o gerente é o mesmo, né? E ele é bastante ligado nessa parte de inovação, mas aí eu e o Sérgio, como a gente está um pouquinho assim, a gente está na mesma gerência, mas fazemos coisas diferentes, a minha área é muito pequenininha, né? Nós somos 4 pessoas mais a gerência. E eu acho que lá a inovação tá tão natural, sabe? Porque, assim, a gente, nesse pouco tempo que eu tenho de empresa, a gente fala as coisas assim, eu acho que isso daqui pode ser diferente. Por que isso funciona assim? Não pode ser assado? Então, assim, não teve um momento assim, vamos falar do programa Facilitadores, mas é porque acho que já está meio cultural, assim, sabe? A gente tem essa liberdade de propor ideias, de errar, de tentar. A gente sente que faz parte do todo mesmo, sabe? Que toda ideia é bem-vinda. Perfeito. A gente fala do início do movimento mesmo, né? De isso tá ficando cada vez mais enraizado na cultura, né? Então, o melhor cenário que a gente pode ter dentro de um contexto corporativo quando a gente fala de inovação, é a inovação ser tratado como algo natural, né? Uhum. É a mesma coisa quando a gente faz planejamento, né? Orçamento, isso aí tá no DNA, né? A gente tem que fazer isso todo ano, isso aí já está na rotina. As pessoas sabem que aquilo existe, por que aquilo existe, né? Por que aquilo tem que ser feito, e a inovação é muito disso, né? A partir do momento que a gente vem vivenciando, colocando na rotina, a gente tem um processo muito mais natural, né? De implementar as coisas, de fazer a mudança, do que a gente tem que ficar lá marretando, né? Inovação é isso, inovação é aquilo, a gente tem que pensar diferente, tem que agir diferente, né? Então a gente fica feliz, assim, de saber, né, que isso já vem sendo visto, né, como algo mais natural aí dentro do contexto de vocês, né? Um outro aspecto que as pessoas normalmente costumam gerar, né, como um entrave para inovar, eu vou fazer uma analogia aqui bem rápida, né, como se tivesse um garçom com vários pratos na mão, né? Falando assim, poxa, aqui tem a minha atividade A, minha atividade B, atividade C.
Aí quando vê, chega mais um prato e coloca lá, o prato da inovação, né? E ele fala, poxa, eu já estou tão carregado aqui de coisas, né, no meu dia a dia, né, na minha rotina, que se colocar um prato mais aqui, em vez de estimular a pessoa fala, pô, tá me dando mais um peso, né? Mais um fardo. E a gente gosta muito de desconstruir essa visão. Eu queria explorar esse assunto aqui um pouquinho mais com vocês, né? Trazendo a perspectiva dos facilitadores, né? E qual que é, de fato, a importância, né, de vocês estarem trabalhando com a inovação, mesmo sabendo que vocês têm todas as atividades ali, metas que pesam, de fato, no dia a dia, na rotina, né? Nas metas não só individuais, né, mas nas metas ali da gerência, do negócio como um todo. Como que vocês estão enxergando essa dualidade entre trabalhar a rotina e trabalhar a inovação? Aí, Ilma, se você quiser começar, por favor. Mas eu não acho que a inovação é mais um pratinho, não. Eu acho que a inovação é o pratinho para empilhar os outros, entendeu? Que é o pratinho que vai fazer a diferença ali para eu conseguir pegar mais pratos, né? Dentro do meu contexto lá, como que eu posso otimizar uma análise de um contrato? Como que eu posso otimizar esse fluxo aqui? Esse fluxo está indo cá na frente, ele precisa vir aqui na frente mesmo? Será que eu não posso desburocratizar alguma coisa aqui? Então, fazendo a analogia dos pratos aí, eu acho que é mais nisso. Então, é a gente saber pensar que a inovação não é mais uma demanda, né? Ela está incorporada na nossa rotina para melhorar, para fazer com que a gente produza mais em menos, né? Em menos tempo. Como que a gente carrega mais pratos de uma forma mais leve. Exato. E gerando mais eficiência para a empresa e também mais, eu vou falar assim, benefícios, né, para nós mesmos, né? Exato. Ótimo. Pegando o gancho da Ilma, né, é exatamente isso, né? Porque não devemos tratar como algo à parte, mas algo já na rotina, né? E aí precisamos sempre ter cuidado de organizar bem as tarefas, né? O tempo, para que não seja um fardo, né? E com certeza inovação, a MRN não pensa assim, nós também como facilitadores vamos tratar como algo importante, não como mais uma tarefa a ser feita. Que aí fica fluido, né? Não fica pesado e com certeza a gente consegue passar para os outros colegas, né? E para a empresa como um todo. Muito bom, Sérgio. A gente está super bem alinhado, né? Eu acredito que quando a gente fala de inovar dentro do nosso ambiente, a gente fala de facilitar. Inovação como um todo é tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Seja por um novo processo, um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de atuação, né? E essa mensagem é importante que a gente passe para todos, né, dentro da MRN, porque a gente quer todo mundo tendo essa atitude mais inovadora, mais intraempreendedora, para que a gente consiga ter uma empresa cada vez mais eficiente e profissionais também cada vez mais motivados e desafiados. Isso é importante, né? Pensando no nosso futuro, né? Especialmente dentro da MRN. Quando a gente olha para todo esse contexto de inovação, né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre pessoas, os desafios que a gente tem de trabalhar a rotina, trabalhar algo diferente, relacionamento com o ecossistema de inovação, né? Citou o caso, né, Sérgio, do próprio evento do Mining Hub, relação com as startups. E a gente tem agora um movimento mais recente, né, da MRN, que é a criação do Bauxita Lab. Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês, né, como que vocês estão enxergando, né, esse movimento, né, essa iniciativa, o Bauxita Lab, para além, né, do facilitadores. A gente sabe que o facilitadores de inovação é um importante ingrediente, né, dentro do Bauxita Lab, mas como que vocês estão enxergando essa iniciativa, né, e quais são as expectativas que vocês têm também em relação ao programa? A gente pode começar contigo, Ilma, por favor. Como eu já disse aí mais para trás, eu acho que o Bauxita Lab veio com o propósito assim, de ser um ambiente seguro, né, onde a gente vai poder testar, onde a gente vai poder errar, onde a gente vai poder aprender e compartilhar as nossas ideias, onde a gente vai se sentir que faz parte do todo mesmo, né? É o espaço que eu vou ter coragem para fazer aquela pergunta que ninguém teve e pode fazer a diferença. Então, eu acho que a minha expectativa é essa, que seja um espaço onde eu possa
contribuir sem medo de ser feliz. Ótimo. Sem medo de inovar, né? Pensar, fazer diferente, ótimo. E a sua, Sérgio? É isso mesmo, né? Até contribuindo com o que o Uma falou, né? E a gente vê, né, até pelo... que é um projeto inovador, né? Pioneiro, né? É um projeto pioneiro. Pioneiro. Né? Então, assim, já tem essa expectativa, né? E as empresas, no evento que nós tivemos, né, já perceberam isso. Até uma empresa em específico, ela falou, não, que legal, vocês têm um site, vocês estão bem à frente, né? Porque não é muito comum, né? Então, realmente é algo pioneiro. Então, isso já desperta uma curiosidade. Nós, claro, temos que incentivar isso, né? Como facilitadores. A MRN está divulgando bem a plataforma, né? E eu acho que vai ser um bom elo entre os agentes externos e o interno da empresa. Então, eu já até acessei lá, né? Tem ambiente para os fornecedores, vai ter conteúdos práticos, né? Vai ter também momento de ideias. Então, acho que quando centraliza isso numa plataforma, fica mais fácil, para não ficar ferramentas separadas. Então, fica mais difícil, né? A consolidação de ideias. Então, acho que essa plataforma, a expectativa maior possível para que ela seja aí a primeira de muitas, não só aqui na MRN, como em outras mineradoras ou até em outras empresas também. Muito bom, Sérgio. Você trouxe um ponto que é bem relevante, né? Quando a gente olha mineração, né? E mineração de bauxita, né? A gente está falando do primeiro laboratório, né? De inovação aberta da mineração de bauxita, né? Então, é o pioneirismo mesmo da MRN nessa direção, né? A MRN já faz parte também do Mine Hub, né? Há algum tempo, né? Já vem fazendo esse movimento de inovação aberta e agora resolveu investir esforços ainda maiores, né, dentro de uma iniciativa própria, né, que é o Bauxita Lab. E o outro ponto também que é bem importante é que quando a gente tem essa plataforma que unifica, né, as ações de inovação, a gente cria um canal também para que as pessoas possam ver o que está acontecendo em relação à inovação dentro da empresa. Então, todo mundo que quiser explorar um pouquinho mais, o que está acontecendo de inovação? Vamos acessar os canais do Bauxita Lab. Lá a gente vai ter conteúdos igual esse podcast, né, que a gente está gravando aqui hoje. Vamos ter os cases, vamos ter notícias, né, sobre eventos, ações que estão acontecendo, né, tanto dentro do contexto da MRN, quanto também que a MRN vem fazendo parte enquanto ator do ecossistema. Então, pessoal, vamos acompanhar aí de perto, né, o nosso Bauxita Lab. A gente está caminhando aqui para o bloco final aqui do nosso bate-papo, né? A conversa, quando ela é boa, ela passa muito rápido, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, eu vou gravar meia hora, vou gravar 40 minutos, né? É muito tempo para falar. Não, a gente tem muita coisa para poder compartilhar, né? E eu queria aproveitar esse último bloco para a gente poder incentivar também os nossos colegas, né? Que ainda não fazem parte desse movimento, sejam eles sendo facilitadores ou trazendo até mesmo demandas, oportunidades para dentro do Bauxita Lab, né? Como que vocês enxergam que eles podem se beneficiar também e fazer um convite para eles participarem cada vez mais das iniciativas de inovação aqui da MRN. Se você puder começar, por favor, Sérgio. Na realidade, eu acho que o incentivo é começar pequeno, né? Porque às vezes a gente quer pensar grande e aí trava. Então, a dica que eu dou para quem quer inovar, né? Dentro da MRN e até fora, é pensar pequeno, é pensar o que eu posso melhorar naquele processo ali que eu estou fazendo, né? E aí compartilhar, né? Não ficar com aquela ideia presa, né? Falar com um facilitador, ou acessar o canal, né? O Bauxita Lab também. E sabemos que a inovação ela começa com curiosidade, né? É o primeiro passo. Mas ela cresce com a colaboração. Então não adianta você ser curioso e você ficar sozinho, né? Então você tem que compartilhar isso colaborativamente. E aí, claro, essa ideia ela pode ser perpetuar, né, e virar uma grande ideia, um grande projeto e trazer bons resultados para a empresa. Perfeito. Então, comece questionando, achando um problema, não precisa ser nada muito mirabolante, né? Pode ser um problema mais pontual. Busque compartilhar isso com as pessoas, né, para que você consiga escutar os outros, pegar outros pontos de vista e também conseguir dar o próximo passo, né? A gente trabalha com muitas pessoas, né, empresas que muitas das vezes falam, poxa, eu já tive essa ideia, eu já tive isso. Você compartilhou com quem? Não compartilhei com ninguém. Você pôs para executar? Não pus para executar. Então, o que você fez? Não, fiquei com a ideia. Então, poxa, ideia, né, tem uma frase do Michael Dell que é assim, ideia é commodity, execução delas não. Então, assim, o que vai importar no final é a capacidade nossa, né, enquanto facilitadores, enquanto profissionais, de identificar os desafios, ter as ideias, mas mais do que isso, né, buscar orquestrar parceiros, orquestrar a equipe interna, o time, para materializar
essas ideias e gerar um impacto real na ponta, né? Então, bacana demais a sua fala, Sérgio. E eu vou passar aqui para a Ilma também para trazer um pouquinho da visão e do convite, né, para os nossos colegas. Acho que além de começar pequeno, começar com aquela dorzinha que você já conhece, né? Por que que isso é feito assim? Porque talvez aquela dorzinha que está ali, que incomoda todo mundo, é o caminho para inovar. E aquela dorzinha está ali e ninguém teve a iniciativa, ninguém trocou ideia, ninguém compartilhou. Uau. E já ficou normal. Só que ela está ali. A pedrinha no sapato está ali. Então, eu acho que é desmistificar mesmo aquela ideia, né? Que tem que ser algo tecnológico, algo mirabolante. Começa pelo que você sabe que é um possível problema. Pensa pequeno. Só de você estar pensando assim, você já está inovando. Às vezes a gente está inovando e nem sabe, né? É verdade. Eu vou até propor, talvez a gente trocar essa palavra pense pequeno. Tem um livro que chama Pense Simples, né, do Gustavo Caetano, que ele traz essa reflexão, né, que as grandes inovações que mais geram impacto no nosso dia a dia são coisas que, no final, a gente fala, poxa, eu já pensei isso antes, ou isso é tão trivial, né? Então ele usa essa palavra simples, né, para trazer essa reflexão para a gente, né? Como que a gente pode pensar simples e gerar um impacto que vai ser grande, né, dentro ali da nossa atividade. E eu vou aproveitar, Ilma, a sua fala para trazer aqui também fazer uma analogia, né? Às vezes a gente sente uma dor, mas a gente fica dando aquele analgésico, né? Aí passa um pouquinho, quando vê, volta a dor de novo, né? Aí toma de novo, passa um pouquinho e volta de novo. Pode ser que chegue um dia que você vai tomar esse remédio e a dor não vai passar mais, né? Então, essa visão de entender qual que é o real problema, ela faz muita diferença, né? Porque às vezes você está com uma dor de cabeça, por exemplo, tá tomando um analgésico, passa e volta. E aí você fala, poxa, eu não resolvi o real problema, porque está voltando. Aí você tem que consultar o médico, ele fala, não, isso aí pode ser ansiedade, processo nervoso, você tem que tomar um outro tipo de medicamento, né? Então, quando a gente fala de inovar, é importante, né, a gente ter essa visão do processo, do pensar simples e se questionar. Qual é o real problema que eu preciso de resolver? Porque não adianta ficar aqui só apagando incêndio ou tomando uma medicação aqui que o problema vai e volta, né? Mas se você testou, validou e o problema voltou, explore um pouquinho mais, né? Porque às vezes você não está atacando de fato ali a causa raiz, né? E essa analogia ela é bem simples, mas no dia a dia acontece muito e a gente vê muitas pessoas resolvendo sintoma e não resolvendo problema, né? Sim. Então essa é uma lição que eu acho que é importante a gente compartilhar aqui com os nossos colegas e a gente vai desenvolver isso junto com os facilitadores, né? A gente vai ter alguns módulos ali para ajudar a gente de fato a encontrar a causa raiz, né? Como que a gente resolve isso para a gente ter uma inovação que faz a diferença lá no final. Pessoal, então a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Ilma, do Sérgio, que estiveram aqui conosco. Gostaram do bate-papo? Muito. Muito bom, né? Já estamos contando com o próximo, né, Zé? Exatamente. Agora já estamos especialistas em podcast. Show de bola. Com certeza a gente vai chamar para os próximos, né? Mas antes disso, vamos deixar uma mensagem final aí para quem está nos escutando. Vou começar então com a Ilma, se você puder dar uma palavrinha para os nossos ouvintes, por favor. Bom, só contextualizando tudo que a gente já falou aqui, né? Então, inovar não é um dom, não é um privilégio de quem trabalha com TI, né? Inovar é você ter atitude e pensar que se você já está conseguindo imaginar uma proposta para um problema que você tem, por menor que seja, você já está inovando. Então, assim, toda ideia é bem-vinda, toda ideia contribui, e a gente está aqui para aprender, para acertar, para errar, para tentar de novo, cai, levanta. E acho que inovar é aprendizado, né? Acho que pode resumir nisso.
Um aprendizado constante de uma jornada que é construída a várias mãos, né? Com certeza. Bacana demais. Sérgio, uma palavrinha final? Pronto, até gostaria de deixar direto, vou falar direto para a câmera, né, para os ouvintes, né, que como a Wilma bem falou, né, inovar não é um dom, não é algo de alguém ou de um setor, né? Então vai depender da nossa postura diante desses desafios, né? Então se você tem uma postura inovadora, vai lá, questiona, isso já é uma inovação, né? Então isso vai agregar no processo, né? E como você bem falou, né, inovar não é pensar algo complexo, né? É pensar algo simples e executar isso, né? E compartilhar com todos para que seja um ambiente colaborativo e que realmente a inovação seja algo cultural, né? Que nós possamos inovar sempre e nunca ficar parado, porque sabemos que precisamos sempre estar evoluindo com os processos. Muito bom, Sérgio. Pessoal, então é isso, né? A gente agradece a todos que nos acompanharam aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? Com a Ilma, com o Sérgio, né? A gente vai ter vários outros episódios aí do nosso podcast e eu espero encontrá-los muito em breve. E vamos todos juntos inovar e fazer a diferença nos nossos negócios. Um grande abraço a todos.